Olá! Desde 2010, quem não está no domicílio eleitoral em dias de eleição pode votar para presidente da República em outro município. Neste ano, esse direito foi ampliado. Quem estiver viajando também vai poder participar da escolha dos outros cargos. Mas existem algumas regras para isso. Veja na reportagem de Karine Beluso. A Ana Clara é eleitora de Brasília e está com viagem marcada para São Paulo no primeiro turno das eleições. Mesmo assim, ela vai votar. Eu estou muito empolgada para votar, é a primeira eleição e eu, a princípio, pensei apenas em justificar o meu voto, mas eu acho que é muito importante, acho que cada voto a mais ou a menos faz muita diferença. Mas a estudante só vai poder participar da escolha para presidente da República. É que para votar para todos os cargos, o eleitor precisa estar dentro do estado de domicílio, ou, no caso da Ana Clara, no Distrito Federal. Também deve transferir o título temporariamente para a situação em trânsito. Se ele transferir o título, para o voto em trânsito dentro do estado dele, ele vai poder votar para todos os cargos. Então, eu sou de São Paulo, por exemplo, e eu votar na Bahia, eu fizer o voto em trânsito para a Bahia, eu só vou votar para presidente. Agora, se eu estou em São Paulo e votar no interior de São Paulo, por exemplo, e fizer essa alteração, eu vou poder votar para todos os cargos, o deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. As eleições gerais de 2018 trazem mais uma inovação. O voto em trânsito nessa eleição vai poder ocorrer nas capitais e nos municípios acima de 100 mil eleitores. Isso é uma novidade também, antes era só nas capitais. Isso começou com a reforma que teve em 2015 da legislação eleitoral e a eleição de 2016 foi a eleição municipal, então não tem sempre para a eleição geral. Então, se você é eleitor em situação regular e já sabe que vai estar fora da cidade onde vota, você tem até dia 23 de agosto para se cadastrar na Justiça Eleitoral e poder votar em trânsito. É só ir a qualquer cartório eleitoral, apresentar um documento oficial com foto e indicar um município com mais de 100 mil eleitores. Isso vale também para quem mora no exterior e estiver aqui no Brasil durante as eleições. Mas não é possível o voto em trânsito em urnas instaladas fora do país. É importante falar o seguinte também. O eleitor ele transferiu o título para temporário, que é só para essa eleição, para essa outra localidade. Se por acaso ele cancelar a viagem e ele estiver aqui no domicílio eleitoral dele, no dia da eleição ele vai ter que justificar, porque a urna da sessão dele que ele estaria acostumado a votar não vai ter o nome dele lá, ele vai estar no nome da outra urna. E essa transferência temporária do título de eleitor é opcional em mais 3 casos. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem optar por sessões adaptadas. Presos provisórios e adolescentes em unidades de internação podem usar as urnas das instituições onde estão reclusos. E militares, agentes de segurança pública e guardas municipais em serviço podem votar na seção mais próxima de seus locais de trabalho. O Tribunal Superior Eleitoral acredita que essa é uma forma de estimular a participação nas eleições. É mais um mecanismo de inclusão para que todos possam realmente votar. É um mecanismo da justiça eleitoral poder tornar mais participativo ainda o processo eleitoral brasileiro. Precisa sim de uma mudança e o voto de cada pessoa vai fazer diferença para isso. Então é aquela coisa de ir consciente para as urnas e fazer um voto certo. Nós recebemos aqui no Senado Notícias o nosso comentarista internacional, Marcos Magalhães. Olá, Marcos, seja bem-vindo. Olá, Eni. Então, na próxima semana, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional retoma seus trabalhos, não é? Pois é. Olá a todos. A comissão vai ouvir na quarta-feira os diplomatas indicados para ocupar as embaixadas brasileiras no Panamá, na Sérvia e no Vietnã. O indicado para o posto em Hanoi, Fernando Aparício da Silva, será ouvido em um momento especial das relações entre o Brasil e o Vietnã. Esteve em Brasília há um mês o vice-primeiro-ministro do Vietnã, Vuong Dinh Hue. Durante a visita foi assinado um acordo bilateral de serviços aéreos que vai permitir voos diretos entre os dois países. Em setembro do ano passado, o ministro brasileiro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, visitou Hanoi. Ele assinou ali um acordo bilateral de transportes marítimos que vai garantir mais segurança jurídica à navegação entre os dois países.
Ou seja, em 10 meses, os dois países decidiram facilitar as suas conexões. E qual o significado que essa aproximação pode ter aí para os dois países? Pois é, segundo a avaliação do Itamaraty, existe um grande potencial para a atuação de empresas brasileiras nesse país de 90 milhões de habitantes no Sudeste Asiático, especialmente nas áreas de alimentos, aviões e indústria de defesa. O comércio ainda tem muito a crescer e o Brasil aposta no aumento de vendas de produtos agrícolas. O Vietnã tem hoje uma parceria estratégica com os Estados Unidos, com quem esteve em guerra até 1975. Também tem uma relação muito próxima com o Japão. E normalizou as relações com a China, com quem também esteve em guerra por 10 anos a partir do final dos anos 70. Hoje, o Vietnã ainda vê com preocupação a crescente presença militar chinesa no Mar do Sul da China. Mesmo assim, o país é parte integrante do mais importante projeto global da China. A antiga Rota da Seda, não é? Pois é, hoje é chamado de um cinturão e uma rota. Como nós vemos aqui no mapa, são várias ferrovias e rotas de navegação que ligam a China, especialmente o leste da China, a Europa, a Ásia Central e a África. Quer dizer, aí, por exemplo, o porto de Haiphong, no Vietnã, faz parte dessa rota da seda nova, que vai permitir as exportações de produtos do sul da China por meio de Singapura e até o leste da África, né? Pois é, e o Brasil, o que pode obter com essa iniciativa chinesa? Em janeiro deste ano, o governo chinês convidou os países da América Latina a participar do programa Um Cinturão e uma Rota. Foi durante a reunião ministerial do Fórum CELAC-China, em Santiago, no Chile. Para os chineses, os países da América Latina e do Caribe são parte da expansão natural do programa. A recriação da antiga Rota da Seda tem preocupado vários países ocidentais que temem o aumento da influência chinesa nessa vasta região que une a Europa e a Ásia. A América do Sul está bem longe de tudo isso, mas a presença chinesa na região não para de crescer. Marcos, muito obrigada pelas informações e até a próxima semana. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos. Como está o Brasil na prevenção de pragas na agricultura? E como estamos no uso de defensivos agrícolas? Desde 2002, um projeto de lei busca regulamentar a política de agrotóxicos no Brasil. Ele está agora em tramitação na Câmara dos Deputados. Sobre esses assuntos, a repórter Tânia Horman conversou com o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Luiz Eduardo Pacifici. Queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios e gostaria de começar a nossa entrevista perguntando sobre a origem desse projeto, né? O 6299, na verdade, ele começou no Senado, é de autoria do então senador Blairo Maggi, hoje ministro da Agricultura, mas ele tinha uma intenção diferente dos tópicos que agora são discutidos, não é isso? É isso mesmo. O projeto ele tinha um mérito à época, um objetivo de tentar fomentar os chamados produtos genéricos, né? Os agrotóxicos genéricos, porque a gente tinha um domínio muito grande das multinacionais em determinadas marcas de produtos, existia um clamor para poder equilibrar um pouco essa concorrência, esse mercado, e aí então o senador Blairo Maggi, representando então o interesse, né, do agronegócio, apresentou o projeto. Esse projeto não prosperou como lei, porque o próprio executivo executou suas estratégias de políticas públicas, conseguindo então atingir o objetivo, e ao final da década de 2000 a gente conseguiu ser um dos países que mais oferta produtos genéricos para a agricultura nacional. E aí, com base no 6299, isso foi caminhando, ganhando vida dentro do Congresso Nacional, até chegar finalmente a esse compilado de grandes iniciativas que aconteceram para a alteração da lei de agrotóxicos dentro da comissão especial que foi criada dentro da Câmara dos Deputados. Então eu pergunto para o senhor qual é a necessidade real de alteração da lei que agora ainda está em vigor? Bom, a lei é considerada relativamente moderna, relativamente atual. Ela tem grandes méritos, né? Como um desses que eu gosto de ressaltar é a criação do receituário agronômico, ou seja, um engenheiro agrônomo deve prescrever um determinado agrotóxico sempre que identificado uma praga. Então, você tem um responsável técnico sempre por trás de uma recomendação de um agrotóxico no Brasil. Isso é uma inovação que foi feita no Brasil e que ganhou simpatia do mundo inteiro, né? Uma ferramenta de gerenciamento do risco muito rica, mas ele contém algumas imperfeições. Durante a década de 90, né, a década que sucedeu a publicação da lei de 89, o mundo ele criou ferramentas mais sofisticadas de trabalhar com essas substâncias. É a chamada análise de risco, em que
eu jogo luz científica sobre o processo regulatório e melhoro, né, os aspectos regulatórios. Infelizmente, a lei de 89 não previu essa análise de risco. E isso é uma falha que precisa ser corrigida num projeto de lei eventual. A análise de risco, ela dá mais segurança para a saúde e meio ambiente e, ao mesmo tempo, agiliza a burocracia envolvida no registro de um agrotóxico, é isso? Não necessariamente agiliza, ela joga luz científica e ela sim, ela dá mais segurança para a tomada de decisão do regulador. Um regulador, hoje, né, dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária, praticamente todas as decisões que eu tomo dentro da Secretaria são calcadas em análise de risco. Eu recebo as informações da ciência, jogo luz sobre o meu trabalho de gerenciamento do risco e tomo decisões pelo risco-benefício do que a sociedade precisa. Se o risco for inaceitável, eu proíbo determinada substância, eu proíbo determinada tecnologia ou uso de produto. Se ele for um risco aceitável e o benefício dele for maior do que o seu risco, eu concedo, então, a possibilidade de uso. E assim eu faço para tudo dentro da Secretaria e a Anvisa, por exemplo, faz para tudo dentro da sua agência, menos para a área de agrotóxicos, o que cria um descompasso, por exemplo. Nós temos que passar mais tempo convivendo com tecnologias obsoletas, porque eu não tenho a ferramenta adequada para jogar luz científica sobre isso e evito, né, de uma maneira indevida, talvez inapropriada, a recepção, a inovação de novas tecnologias que são autorizadas, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, tão rapidamente no Brasil, porque essa técnica não é utilizada. E nesse ponto de vista, o licenciamento temporário, ele pode ajudar? Até que ponto esse novo instrumento pode botar em risco meio ambiente e saúde? Esse é um ponto importantíssimo que tem que ser jogado luz sobre isso. Não é adequado, no nosso ponto de vista, um licenciamento temporário, né, para substâncias que são sabidamente sofisticadas e que merecem uma análise profunda dos órgãos, tanto de saúde, agricultura e meio ambiente. A nossa visão é, o que se acertou no projeto foi uma aproximação de conceitos da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, montada no âmbito do Plano Marshall, na década do pós-guerra, e que reúne as maiores potências tecnológicas do mundo, e o Brasil é um deles. Hoje nós nos consideramos um dos 7 países mais sofisticados para poder gerenciar agrotóxicos no mundo, né? Futuramente chamados pesticidas por esse novo projeto de lei. Então, o que nós entendemos é que essa intenção seria nos aproximar da decisão regulatória que é feita em alto nível no mundo inteiro. Mas simplesmente recepcionar dossiês previamente avaliados por Europa e Estados Unidos não nos parece adequado. Porque as nossas condições biológicas, ambientais, ou mesmo da exposição dos nossos trabalhadores, populações expostas, são diferentes. Então, o que nós precisamos é, de fato, avaliar isso em parceria com os maiores especialistas do mundo. Hoje nós contamos com uma equipe técnica pequena dentro do Brasil, mas extremamente qualificada e capaz de, junto com os especialistas da Europa, Estados Unidos, Nova Zelândia, Japão, Austrália, avaliar em conjunto e promover a melhor regulação para esses produtos no Brasil. O que acontece com o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente nessa tomada de decisão? Esse projeto de lei que tramita agora na Câmara, ele aumenta o poder do Ministério da Agricultura na tomada de decisão em detrimento de IBAMA e Anvisa? Bom, isso é um equívoco de interpretação, talvez até um equívoco proposital, né, nos opositores ao atual projeto. É importante dizer que a lei atual, a lei de 89, não prevê a participação nem da Anvisa, nem do IBAMA no processo de avaliação desses produtos. Como é que eles entram nesse processo? A lei prevê que esses órgãos deveriam traçar diretrizes, ou seja, dizer ao órgão de agricultura o que ele deve fazer para registrar os produtos. Uma decisão do governo federal, né, por meio do executivo, por meio de decreto, preferiu colocar numa mesma mesa, sobre os olhares plurais dessas substâncias, esses 3 órgãos envolvidos. Então, o conselho que existe hoje é decorrência de um decreto e não da lei de 30 anos atrás. Exatamente, é decorrência de um decreto por uma estratégia do Poder Executivo de colocar à mesa esses atores. E é importante contar um pouco da história, né? Quando isso foi criado, né, logo depois da publicação da lei, né, em 90, pela primeira regulamentação, criou-se um conflito muito grande, porque as agendas dos 3 ministérios eram muito diferentes. Mas ao longo dos 30 anos nós conseguimos convergir. E hoje é impensável, por exemplo, até para o Ministério da Agricultura, pensar em regular essas substâncias sem a parceria de saúde e meio ambiente por meio da Anvisa e do IBAMA. Então, e o projeto de lei atual, né, que está sendo discutido, inverte essa lógica. Por isso que eu acho que é falacioso dizer que eles perdem poder. Pelo contrário, eles ganham poder, tendo poder de homologação de pareceres dentro dessa aprovação de registro e de veto. Ou seja, isso está explicitado dentro do novo projeto de lei, ou seja, conferindo mais poder para esses órgãos, porque é necessário, né? As visões sobre as externalidades que essas substâncias podem ter, os seus efeitos colaterais, elas são fundamentais para você ter a sustentabilidade da produção agropecuária. Há setores da agricultura
agricultura que conseguem produzir no nosso país até 3 safras por ano, né? Isso, quando a gente analisa o uso de agrotóxico no país, como é que isso interfere? Em números absolutos, provavelmente isso pode aumentar o volume do consumo, mas até que ponto a gente faz um consumo sensato desse tipo de substância no país? Bom, para que a gente coloque isso tudo dentro de um contexto, é possível dizer que o Ministério ele monitora todos os volumes que são importados, produzidos e comercializados no Brasil. E se você pensar em termos de volumes absolutos, eles são relativamente grandes. São aproximadamente 1 bilhão e meio de litros de produtos que são hoje oferecidos aos agricultores para as mais diferentes culturas para que a gente controle nossas pragas. E, de fato, como você comentou, num ambiente tropical em que eu não tenho um inverno, você tem a possibilidade de aumentar o número de safras, o que você aumenta, inclusive, a competição com essas pragas. Então, a necessidade de você fazer controles é premente, né? Agora, é um erro dizer que a gente, de uma maneira equivocada, faz um uso insustentável do controle fitossanitário. O Brasil ele tem produtos classificados em 4 classes toxicológicas, né? É o único país do mundo que também classifica esses produtos por classificação de perigo ambiental, então é uma inovação, nós somos vanguardistas nisso. E os produtos menos tóxicos são a maioria, inclusive produtos biológicos e produtos para agricultura orgânica. O Brasil ele instituiu políticas públicas para poder oferecer em primeira mão para os agricultores, sejam eles grandes ou pequenos, produtos de menor toxicidade, para que sejam a primeira opção deles. E assim a gente consiga utilizar o chamado manejo integrado de pragas de maneira plena dentro do contexto. Agora, em alguns casos, assim como existe na medicina humana, a necessidade de usar alguns antibióticos mais potentes para algumas mazelas mais agressivas, sempre existirá a possibilidade de usar produtos mais tóxicos. E para isso, existe, como eu comentei, a questão do receituário agronômico, da responsabilidade técnica, ou seja, o uso de produtos mais perigosos tem que ser também o uso mais sofisticado, mais cuidadoso. E a gente é muito vigilante disso, né? Os registros eles são absolutamente implacáveis quando se coloca o gerenciamento do risco. O nosso desafio num país com as dimensões que nós temos não é o registro eficiente ou preciso, ou mesmo o controle das fábricas ou do comércio. É o controle do uso. E para isso não basta só fiscalização, você precisa de um processo de educação, de capacitação de agricultores e técnicos para que tudo que está sendo recomendado pelo governo, pelos reguladores, seja de fato aplicado no campo. E até que ponto o Ministério da Agricultura consegue auxiliar na preparação do consumidor desses produtos? Eu consigo hoje mapear os riscos. E os riscos hoje envolvendo agrotóxicos não estão nas propriedades rurais, por exemplo, de grande monta, de grande tecnologia, porque lá existe assistência técnica, existe equipamentos regulados e bem utilizados. O que acontece é que nas populações, às vezes, de menor capacidade de decisão técnica, com baixa assistência técnica, essas sim são expostas a um risco diferente. E aí eu preciso de todo o conjunto de alternativas que eu tenho disponíveis, inclusive o Senar, né, com a parceria com a CNA, para que eu possa estender conhecimento a essas populações e fazê-las utilizar esses produtos de maneira mais adequada, capacitando, distribuindo, por exemplo, equipamentos de proteção individual, fazendo com que essas populações utilizem prioritariamente produtos para agricultura orgânica ou produtos biológicos que vão conferir um risco muitíssimamente inferior. São produtos, inclusive, que podem ser usados em hortas urbanas, etc., e que, sabidamente, hoje têm um grande apelo popular, né? Quais são méritos e deméritos dessa proposta? Qual a expectativa que nós, consumidores, temos em relação a meio ambiente e saúde, se esse projeto de lei se tornar uma lei, na sua análise? Bom, um mérito, sem dúvida nenhuma, maior desse projeto é trazer para dentro da lei a questão da análise de risco. Eu não tenho dúvida que isso não vai ser simples, porque nós precisamos nos preparar, inclusive cientificamente, para discutir de igual para igual, como eu comentei, com saúde e agricultura dos outros países, né, para poder avançar nesse conceito científico de análise de risco, mas esse é um grande mérito do projeto. Além disso, ele estabelece taxas para as empresas multinacionais, para as empresas que produzem esses produtos, reportarem ao governo o custo que custa para o governo executar essas análises. As análises são caras, demandam pessoas, demandam energia do governo e precisam ser remunerado. E a lei atual, né, vigente, não prevê isso. Então, é uma correção estratégica bem interessante. Além disso, você reforça a necessidade de um responsável técnico mais empoderado. O engenheiro agrônomo, ele passa a ter mais responsabilidade, ele tem que usar o seu conhecimento para, de fato, fazer
monitoramento dos agricultores no uso dessas tecnologias, assim como o médico tem autonomia e responsabilidade na hora de prescrever um medicamento, o agrônomo ele tem que também ter autonomia e responsabilidade, obviamente, com as eventuais punições que os conselhos têm que também executar. Então, isso são méritos do projeto. Deméritos, na visão geral do Ministério da Agricultura, é talvez a tentativa do projeto de ser exaustivo, ou seja, ele é muito extenso. Ele entra em detalhes, por exemplo, do processo que talvez o decreto ou instituições normativas infralegais pudessem abordar de maneira mais eficiente e dinâmica. O melhor para o parlamento é manter essa discussão de alto nível que está sendo feita, se restringir ao que de fato importa, as grandes diretrizes de políticas públicas que o Congresso Nacional tem que dar ao Executivo e cobrar do Executivo que essas políticas discutidas aqui nessa casa ou nessas casas aqui legislativas sejam de fato implementadas. O fato é que as pressões que o Congresso fez durante esses 30 anos, em alguns casos surtiu efeito nas políticas públicas, em outros não. E é por isso que esse assunto ganhou esse nível de sofisticação na discussão na Câmara e agora no Senado. E há espaço para uma parceria que o Ministério entre com a sua bagagem, sua experiência de atuação no setor, na discussão, elaboração e aprimoração do projeto que está aqui no Congresso Nacional? Há um entrosamento dessas duas pontas em prol de uma lei mais equilibrada? Sempre houve, né? O Senado, então, ele é mais aberto nessas discussões em termos de consultoria legislativa com os técnicos do governo federal. Ainda existem algumas divergências em termos conceituais dentro do próprio governo, exatamente por essas visões diferentes de saúde, agricultura e meio ambiente na discussão, mas isso é perfeitamente organizável dentro da Casa Civil para que a gente possa, então, colaborar com as duas casas na elaboração do projeto. Na nossa visão, eu acho que isso é positivo. A gente precisa, de fato, caminhar para o que é necessário, o que a sociedade pede para nós e fica muito claro, o conceito da sociedade é produtos menos tóxicos, menos impactos ao meio ambiente, mais saúde para a população, alimentos mais baratos e produtivos e continuar consolidando essa imagem de uma agricultura sustentável para o Brasil. E em nenhuma hipótese, em nenhuma situação, mesmo com uma concentração um pouco mais de poder no Ministério da Agricultura, nenhuma dessas premissas vai ser abandonada. Hoje o Ministério já tem autonomia para fazer uma série de decisões, seja em medicamentos veterinários, que são substâncias até similares, nós temos autonomia. Para a área de agrotóxicos, nós já ganhamos essa autonomia concedida pela saúde e pelo meio ambiente, por exemplo, para produtos genéricos, e nunca deixamos a peteca cair. Traga uma notícia para nós do Ministério da Agricultura com relação ao quão orgânicos somos. Qual é a preocupação, como é que o Ministério se posiciona quando a preocupação é desenvolver protocolos e tecnologias que isentem a nossa agricultura de veneno? Isso. Bom, a agricultura orgânica também precisa controlar suas pragas. A visão dela é um pouco mais holística, um pouco mais de equilíbrio desse processo, e nós compramos dentro do Ministério da Agricultura isso como sendo uma premissa de sustentabilidade ainda na década de 90. E conseguimos de lá para cá ser a maior agricultura orgânica do planeta. A maior, digo, em termos de extensão. Talvez não somos a totalidade, porque temos que conviver com diferentes modelos de agricultura, mas conseguimos avançar muito. Hoje nós temos várias áreas certificadas, né? O modelo de certificação é um modelo também muito interessante, com participação social, né? Então ele tem um modelo participativo, coletivo, que permite com que essa agricultura orgânica não se restrinja simplesmente à questão biológica, mas sim à participação da sociedade. Isso é muito bonito de se ver e está estendendo esse conceito também para a agricultura tradicional, porque é importante de ser dito que ao passo em que aumenta a oferta de produtos da agricultura orgânica, produtos fitossanitários que controlam pragas na agricultura orgânica, o maior interessado em comprá-los é o agricultor tradicional. Então ele estende essa sustentabilidade que nós estamos oferecendo para essa agricultura que poderia ser dita de nicho para a grande agricultura nacional como produtos de entrada, evitando então o uso de produtos mais perigosos. Doutor Luiz Eduardo, eu agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios. Uma honra para mim. Este ano, a Constituição brasileira completa 30 anos. E você vai saber mais sobre essa história no programa que estreia esta semana na TV Senado. No primeiro episódio do Constituição 30 anos, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, faz uma análise do texto. Veja na coluna da jornalista Glauciene Lara. Os últimos 30 anos são o período democrático mais longo e estável da história do Brasil. A Constituição em vigor desde outubro de 1988 já sofreu 99 emendas. Mesmo assim, o ministro aposentado do STF, Carlos Aires Brito, acredita que o texto é um dos melhores do mundo e ainda atual. Essa Constituição nos torna um país juridicamente primeiro-mundista. A Constituição tem sido mexida com uma
fertilidade ou uma fecundidade de hamster. Não vamos mudar essa Constituição por outra, vamos vitalizá-la. Nós não precisamos morar em outro país, precisamos morar em outro Brasil. E vamos fazer isso, vamos chegar lá. Sobre o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes ele é criticado por parlamentares e até por juristas pelo que chamam de ativismo judicial. Segundo eles, em alguns momentos, o Supremo age invadindo as competências dos outros poderes, geralmente do Congresso, por exemplo, ao decidir sobre questões que ainda não são reguladas por leis. Para Aires Brito, não há excessos na atuação do STF, nem desequilíbrio entre os poderes. Tudo afunila para o Supremo, o que é compreensível. É preciso mesmo que haja um poder que fale por último. Não concordei, vou ao Supremo. Isso é inerente à democracia. É o fenômeno da popularização da Constituição. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.